Ah, comecei a estudar russo sozinho, mas não sei como prosseguir, por onde começar, quais temas estudar. Alguém me ajuda, por favor? Totalmente perdido. Me perguntam isso muito e, sinceramente, quero ajudar, né? Mas às vezes simplesmente não dá, porque tem muita coisa para ser considerada nessa resposta. E hoje eu resolvi fazer um vídeo mais aberto, né? Explicando, dando uma resposta, tirando essa dúvida. Vamos lá? Привет, друзья! Meu nome é Elisa, sou russa da Sibéria, sou linguista poliglota e professora de russo. Neste canal eu conto para vocês sobre a cultura russa e o idioma russo e hoje vou falar por onde começar se você decidiu estudar russo sozinho e como abordar esse assunto. Antes, como sempre, eu gostaria de convidar vocês a se inscrever no meu canal, porque se você está estudando russo sozinho, você vai precisar. Então ligue o sininho para não perder os próximos vídeos e também me deixe um like. E se você gosta desses vídeos educativos, especialmente os vídeos onde eu explico a gramática, que são os vídeos que não são muito desejados pelo algoritmo da plataforma, por favor, faça uma contribuição, porque é a única forma de eu continuar a fazer esses vídeos. E você pode fazer essa contribuição clicando no botão Valeu, que fica abaixo do vídeo. Também você pode não pular a propaganda, que vai fazer diferença na remuneração do meu trabalho. Primeiramente, como e por onde você começa depende do método, da estratégia que você escolher. Eu vou dividir esse ponto em 3 e comentar sobre cada um. E preparei um bônus para você, então se você está interessado nesse tema, veja até o final, muito importante. Então a primeira estratégia é estudar sozinho com a apostila. Essa é a estratégia que a gente é mais acostumado, né, que a maioria das pessoas escolhem. Então elas vêm me perguntando a apostila que posso recomendar. Eu, como professora, respeito muito as apostilas, gosto muito das apostilas e, graças a Deus, tem muitas apostilas muito legais, modernas, com temas super atuais para estudar russo. Muitas dessas apostilas são baseadas no método comunicativo. O método comunicativo é aquele que leva o fator de você ter o conhecimento para criar frases, prioriza esse fator antes de, sei lá, estudar somente a gramática. Então, basicamente, pega um tema comunicativo, sei lá, família, né, estuda o vocabulário, estuda uma gramática que você pode precisar para falar sobre esse tema e fecha tudo para você produzir sozinho as coisas, as frases, para falar sobre esse tema, para se expressar nesse tema, né? Isso significa que você não estuda um montão de gramática, você estuda umas pequenas porções, mas o seu aprendizado é um pouco mais equilibrado, né? Porque muitas vezes no método super tradicional, você estudava muita gramática e não sabia como utilizá-la, né? Ou na hora de ter que utilizar, ficava totalmente perdido. Então, muitos livros, a maioria hoje em dia, são baseados no método comunicativo. Eu posso recomendar 3 apostilas. A primeira apostila que eu gosto muito é Точка.ру. Точка.ру. É uma apostila que você pode comprar online e o único problema é que a maioria dessas apostilas são feitas a partir de inglês, né? Usam bem pouco de inglês, então é só explicando os exercícios, etc. Então você não vai ficar totalmente perdido. Mas se você está trabalhando sozinho, sem nenhum guia, sem professor, sem amigo, com a apostila, o que você deve fazer é, quando chega na parte gramatical, pesquisa esse tema na internet, né? No YouTube tem vários vídeos. Se você fala inglês é mais fácil ainda. Então, escuta esse tema como se fosse um professor explicando e continua fazendo os exercícios. Então, tem a Точка.ру, que é uma apostila em papel normal mesmo. Tem uma apostila mais moderna, se chama Привет, Россия. Infelizmente, todo site russo, mas o legal é que os exercícios são mais interativos, tudo baseado na plataforma, também é pago. E tem uma plataforma que eu amo, que se chama ulang.ru. Eles têm worksheets, né, os materiais com as aulas temáticas, mas o mais importante é que eles têm um mini curso básico, ou seja, todas as aulinhas deles são juntadas para dar essa base necessária de comunicação e também pago.
Das coisas não pagas, né, gratuitas, tem um site que vou deixar também na descrição. Esse site não foi atualizado faz muito tempo, mas se você apenas quer, né, uma sequência dos temas para você seguir, funciona. Então, o que eu faria se eu fosse começar a estudar russo sozinha com essa estratégia? Eu veria um tema, né? Eu pegaria esse ponto gramatical que é explicado no tema, botaria no YouTube, mas se não tem no Google, você sempre acha. Se não tem nenhum e o outro, procura em inglês, se é uma opção, mas com certeza na internet você vai achar uma explicação. Prossegue com os exercícios. O maior desafio dessa estratégia é conversar, né? Falar. Quando você estuda sozinho, ninguém está aí para corrigir você, para ajudar, para ver se está lendo certo. Então, o que eu recomendo é, primeiro, foca nos textos que têm áudios. Nessas apostilas, às vezes, tem textos sem áudios, então não tem ninguém para ver se está falando certo. Pode ler, né? Não tem problema, mas foca nos textos, né? Faz mais trabalho com os textos com os áudios, que aí você pode verificar. O que você pode fazer é fazer o shadowing, quando você escuta a frase e repete. Você pode se gravar e depois escutar, se gravar e depois comparar. Então, isso que você pode fazer para substituir minimamente essa necessidade por um guia. Então, 2, procure as explicações dos temas, primeiramente no YouTube, se não acha um texto. E 3, fala tudo em voz alta. Parece brincadeira, parece meio, né, pessoa doida falando sozinha, mas isso é uma prática muito, muito importante, simples, não custa nada e funciona até se você não tiver ninguém para conversar. Então, fala as coisas sozinho, as tarefas sozinho, as perguntas, as respostas em voz alta sozinho, tudo isso é muito importante, vai fazer muita diferença. Falar por você só não pratica a habilidade de conversar. Você pode até fazer os diálogos você com você, porque isso te desafia, né? Alguém perguntou como você se chama, aí você já responde. Então faça essas brincadeiras de diálogos também, tudo em voz alta. A segunda estratégia é estudar por imersão. Esse método, essa estratégia é muito popular hoje em dia e muitas vezes os adeptos dessa estratégia cancelam tudo, todas as alternativas, todos os métodos, todas as outras estratégias, não levam em consideração que todos somos diferentes. Mas enfim, geralmente consiste em trabalhar com os podcasts, com os áudios, com os vídeos que têm textos, para você poder trabalhar com imersão, com repetição, com gramática, etc. Eu gosto dessa abordagem. O problema, na minha visão, no caso de estudar russo e outras línguas que são muito diferentes das línguas que você já conhece, é que, por exemplo, a língua russa flexiona muito, ou seja, né, muda às vezes o prefixo, às vezes a base, às vezes a terminação. Então, as pessoas, os adeptos dessa metodologia, memorizam as frases, mas mudando um pouquinho o contexto, às vezes essa frase já não vale ou tem que ser transformada. E esse método não ensina para você como transformar essas frases. Eu acho esse método excelente em conjunto com o primeiro, né? Na minha visão, esse método funciona melhor nas seguintes circunstâncias. 1. Com as línguas da mesma família das línguas que você já fala, né? Por exemplo, você é nativo de português, não fala nenhuma outra língua, eu acho que isso vai funcionar legal com francês, com espanhol, com italiano. Até com inglês, apesar de não ter nada a ver com português, vai funcionar porque a gente já tem bastante exposição. Então é um pouco mais fácil para nós. 2, esse método funciona bem bacana no nível após o nível básico, ou seja, você já dominou toda a gramática de base, ou seja, você tem um nível A1 sólido, que geralmente é de 100 a 120 horas acadêmicas. Eu tenho um vídeo explicando sobre os níveis, o que significa aprender russo. Se você quiser tirar essa dúvida, veja aqui. Então, tendo essa base, você consegue fazer muito mais sentido das coisas e já trabalhar com as transformações. O fato da língua russa flexionar muito, então vai ser muito mais gostoso, muito mais fácil, muito mais interessante o trabalho com o idioma seguindo esse método. E o 3, em conjunto com outro método, ou seja, você, por exemplo, escolhe uma apostila, segue a apostila, vai dominando a base e ao mesmo tempo você varia e estuda por imersão
ignorando algumas coisas que você ainda não estudou, né? Com um dia você vai fazer mais sentido daquelas construções, mas nessa etapa você vai ter que ignorar, porque senão você nunca vai conseguir ouvir um áudio nem de 5 minutos. Você vai ficar perdido tentando fazer sentido de cada frase e vai ser desesperador. Então é isso. Para quem quer seguir essa abordagem, eu vou deixar algumas referências na descrição também. E a terceira estratégia é estudar com o professor. Na minha visão, para a pessoa que é lisa, que estuda alguma coisa, é a melhor opção, porque aí eu tenho uma disciplina de cima e uma responsabilidade com a pessoa, porque às vezes, né, eu dou mole comigo mesma e eu preciso dessa pressãozinha. Mas cada um é diferente, mas isso não é o único motivo porque é bom estudar com o professor. O professor é um guia, né? Que tudo que eu falei para você, o professor vai juntar de forma certa, vai guiar você, um professor bom profissional, né? Vai guiar você de forma certa, vai providenciar o apoio psicológico quando você precisa, quando você está na dúvida, vai tirar as suas dúvidas. Então, por isso, eu acho essa parte é legal. Estudar com professor pode ser com professor particular, que custa mais caro geralmente, mas se você quer investir mesmo, você tem um sonho, vale a pena, né? Às vezes você pode investir 1 ano, 2 anos, 1 ano com muito esforço, 2 anos com tranquilidade e depois vai ser muito mais fácil estudar de forma autônoma. E às vezes um curso online. Um curso online bem feito junta esses métodos que eu falei, porque o guia já criou, né? E atendendo a mais pessoas, já dá tudo mastigadinho com todas as explicações na ordem certa, dá tudo para você. E você pode ir no seu ritmo, né? Está passando por um momento difícil, não está podendo mais fazer aulas agora, aí você tira umas férias, né? Enfim, então super válida essa opção também, levando em consideração aquelas dicas que eu dei no ponto 1. E eu, né, que muita gente me pede, e já faz muito tempo que tô sem horário nenhum para respirar, eu comecei a trabalhar duramente no meu projeto das aulas gravadas, né, do curso gravado, que eu faço tão caprichado que eu tenho certeza que você vai amar. E se Deus quiser, vai ficar pronto em março. Então, aguente aí firme. Se for o seu sonho aprender russo e muito aprender russo comigo, já já você vai ter essa oportunidade. Se você já quer dar uma olhadinha na gramática, eu vou deixar uma lista com a sequência dos temas básicos que você pode ir estudando nessa ordem. Eu não acredito na abordagem puramente gramatical porque exclui outras habilidades necessárias para dominar um idioma. Mas para se preparar para uma jornada, para dar uma olhadinha em algumas coisas que você às vezes já viu, mas não sabe explicar, ou você está vendo alguns textos e não sabe por onde começar a ver, veja essa lista que eu preparei para vocês. Você vai ver um link, clique no link, deixe o seu e-mail, verifique o seu e-mail e você vai ter acesso a baixar o arquivo em PDF, os temas e de outras dicas que vão ajudar você nessa jornada. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que eu já fiz muita coisa é disponível no meu canal. Inclusive, se você quer aprender a ler, já pode começar agora. Tem uma lista com as aulas explicando todas as regras de leitura, totalmente livre, disponível no meu canal. Vá na aba dos playlists e você vai achar a lista das aulas do alfabeto russo e já vai ser um começo incrível. Não esqueça de se inscrever no meu canal para continuar aprendendo mais e mais sobre a cultura russa e o idioma russo e me deixar um like se você gostou deste vídeo. Muito obrigada, spasiba, пока-пока!